Estamos dando continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre famílias fortes em tempos difíceis. O tema hoje é o princípio da família, o papel de cada um. Porque a família é feita de funções e papéis muito bem definidas que cada um ocupa e representa. É um sistema vivo e cada uma dessas funções é como uma engrenagem que precisa estar em pleno funcionamento. E isso vai fazer as outras engrenagens funcionar. E o contrário também é verdade. Qualquer dificuldade ou problema que essa engrenagem tiver vai afetar também as outras engrenagens. Então, o princípio da família nos fala que esse processo de construção da nossa maturidade, do desenvolvimento emocional, vem a partir do exercício responsável das funções familiares. Quais são as funções familiares que nós temos? A função do marido ou do pai, a função da esposa ou da mãe, a função do casal, a função do filho. Tudo isso representa esse princípio da família. Então vamos lá, eu quero começar aqui falando sobre a função do marido ou do pai. Isso porque às vezes as pessoas chegam no casamento sem fazer a mínima ideia de qual é o seu dever, de qual é a sua função ou o seu papel ali dentro da família. Então, a função do marido, a função do pai, isso tudo comunica, vai comunicar algo. A função de um pai, a função de um marido, vai comunicar direção, vai comunicar limites, vai comunicar segurança. Então, é tão importante nós entendermos a importância dessas funções familiares. O exercício da função do pai ou do marido, infelizmente, tem estado em desuso, né? O exercício dessa função do pai, do marido, em primeiro lugar, requer de nós uma compreensão da hombridade. O que é ser homem? Requer de nós uma compreensão da hombridade. Nós sempre costumamos entender o homem é igual a sacrifício. O homem ele foi chamado para se exercer o seu papel e a sua função de modo sacrificial, se sacrificando em prol da família, em prol da esposa, dos filhos. E o homem, quando ele não entende o seu papel sacrificial, ele compromete a sua hombridade. Então, homem é igual a sacrifício. Quando o homem, então, não quer se sacrificar, ele se torna um menino. Né? E o menino só quer divertir, o menino só quer curtir, o menino ele só quer ter prazeres imediatos. Então, um homem de verdade, um homem ele quer construir, o menino ele quer divertir. Então aqui o papel do marido, o papel do pai, ele comunica essas funções, ele comunica direção, comunica limites, né? É o pai que afirma a identidade do indivíduo, a identidade sexual, os vínculos familiares, eles precisam voltar a ter sentido, né? A família é feita de vínculos, não dá mais para cada um ficar no seu quarto, simplesmente com as suas telas, conectadas às suas telas. Não, nós precisamos voltar e resgatar as conexões interpessoais, de pai e filho, marido e mulher e por aí vai. Essa é a função, então, do marido, essa é a função do pai. Precisa comunicar direção, precisa comunicar limites, precisa gerar segurança. O pai, o marido, a sua função não é simplesmente ser um provedor financeiro, é também, mas além do provedor financeiro, da provisão financeira, ele também precisa ser o provedor de carinho, de amor, de proteção, de cuidado, de segurança, zelando por esse ambiente familiar. Nós temos também aqui a função da esposa, a função da mãe, que comunica vínculo, comunica afeto. Através da função da mãe, as pessoas vão aprender o carinho, vão aprender sobre receber, a mãe, a mulher, ela nutre, ela gerencia esse ambiente da casa, fazendo tudo isso um lar. Então, a função da mãe, a função da esposa é importantíssima e, infelizmente,
isso acaba também sendo comprometido porque muitas mulheres foram geradas e programadas para autossuficiência, não depender de ninguém. Muitas vezes ouviram isso a vida inteira de suas mães. Minha filha, não dependa de homem nenhum. Minha filha, homem não presta, homem não vale nada. E essas filhas vão crescer, vão casar e vão ter uma dificuldade incrível de agregar nos seus maridos, depositar nos seus maridos respeito, dignidade, autoridade, lidar, relacionar com essa autoridade. Então, a função e a função da esposa é nutrir, a função da esposa é edificar a sua casa, é influenciar de uma maneira saudável o seu lar. Temos também a função do filho. A função do filho, filho é uma bênção, filho é um presente de Deus, mas o filho não pode ser o centro da relação. O centro da relação precisa ser essa aliança, em primeiro lugar, com Deus e essa aliança um com o outro. Quando o relacionamento conjugal começa a perder a prioridade, isso afeta negativamente o filho. Quando o relacionamento a dois começa a sofrer frustrações, é muito comum a mãe se devotar integralmente a essa maternidade, né? E fazer desse filho o centro do casamento. Muitos casais, por causa dos problemas conjugais, usam o filho como escudo, usa o filho ali como um agente de separação entre o casal. Isso é prejudicial para todo mundo, né? Nós entendemos também que o casal desempenha uma função muito importante. E isso é muito comum, assim que nasce, né, o primeiro filho, é muito comum, é muito importante o casal voltar novamente os olhos um para o outro, os olhos um para o outro de homem e mulher, de marido e mulher, e para que esse casal, então, volte à sua funcionalidade de carinho, de vínculos, de afeto, de vida íntima, de vida sexual. Isso vai fortalecer a função do casal. E qualquer que seja a disfunção entre esses papéis, vai gerar uma desordem, uma desorganização muito grande, né? Então a gente aprende aqui com o princípio da família que cada um tem o seu papel, cada um ele tem a sua função e muitas vezes as desordens familiares, muitas vezes as disfunções familiares que nós encontramos hoje está relacionado à inversão de papéis, um que deixou de cumprir a sua função, outro que deixou de cumprir o seu papel. Então o casamento é um conjunto de acordos, precisa estar bom para os dois lados. E desses acordos nós precisamos nos empenhar para fazer dar certo, precisamos nos empenhar para cumprir a nossa função e o nosso chamado. Quando o princípio da família se quebra, as pessoas são afetadas, são atingidas na sua vida emocional, na sua construção emocional. Foi como eu disse, a formação da identidade do indivíduo, a formação da vida emocional está diretamente ligada a esses modelos de autoridade e que se esses modelos de autoridade falharam em desempenhar suas funções, as pessoas vão ser afetadas na sua saúde emocional. E eu espero que nós possamos viver nesses tempos um despertamento na hombridade, um despertamento na vida das mulheres e para que cada um venha se posicionar no seu papel, na sua função e fazer a seguinte afirmação: eu vou fazer dar certo a partir do meu papel, a partir da minha função. Não estou funcionando como deveria, mas a partir de hoje vou me posicionar, vou mudar. Então eu espero que o princípio da família venha a ser cumprido e venha a ser estabelecido na sua casa, na sua vida a dois, na sua vida com seus filhos, porque tudo que estiver em ordem e organizado vai gerar progresso, vai prosperar. Aquilo tudo que estiver desorganizado vai gerar, infelizmente, um adoecimento. Mas eu espero que você venha estabelecer e viver o princípio da família, segundo os padrões e valores da palavra de Deus, que nós entendemos que é a bússola de toda a família e de toda a casa. Deus te abençoe.